Coming on stage is the president of Indiama. Please help me warmly welcome to stage Dr. Ganga Julia. Muito boas tardes, minhas senhoras e meus senhores. Eu vou fazer a minha apresentação em português e eu creio que foram criadas as condições para a tradução e assim podermos todos acompanhar a mensagem que eu lhes tenho a dar, né? Primeiro, era para informar que o nosso propósito aqui é partilhar com os senhores, integrantes deste Indaba, a nossa visão sobre a situação da mineração em África, particularmente no nosso país também. Na medida em que estamos conscientes que a mineração é um fator extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social da nossa região e do mundo, né? Portanto, eu não sei se está tudo. Primeiro, para referir que há todo um conjunto de fatores que tem influenciado a produtividade, o desenvolvimento da indústria mineira, né? E, naturalmente, que para se fazer a indústria, se precisa que tenhamos bastante estabilidade. Estabilidade nos mais distintos aspectos. Quero referir-me às questões de estabilidade política, a questão relacionada com a estabilidade regulatória, né? Naturalmente, quando não temos uma estabilidade permanente, existirão sempre dificuldades em que pessoas que queiram investir o façam, né? Portanto, é extremamente importante essa estabilidade, né, como um fator limitativo para o fomento da indústria. Portanto, nós consideramos esses dois aspectos muito importantes. Países com instabilidade política, com instabilidade regulatória, com tendências a modificações permanentes ao regime regulatório, regime fiscal, etc., naturalmente que nos causam problemas graves, né? Outro segundo aspecto também importante para o fomento da indústria é da própria situação socioeconômica dos países. Portanto, infelizmente, e para o caso de África, a localização dos recursos minerais se encontra normalmente distante dos grandes centros de desenvolvimento econômico e social. Isto, naturalmente, tem causado também bastantes limitações ao fomento da indústria. Então, daí que também consideramos como extremamente importante termos aspectos econômicos e sociais como eventuais limitações ao fomento. As questões ambientais também são extremamente importantes e podem contribuir empecilhos e dificuldades ao desenvolvimento da indústria, né? E, como terceiro aspecto limitativo, gostaríamos aqui também fazer referência à situação da infraestrutura dos países onde se fomenta a indústria. A infraestrutura aqui quero referir às próprias questões logísticas, as questões ligadas à energia elétrica, enfim, todas as questões da comunicação, etc. Portanto, sendo esta as limitações que normalmente existem no nosso ramo, era importante então nós criarmos um ambiente
que nos leva a uma disrupção positiva, no sentido de podermos inverter esses fatores limitativos em fatores que possam efetivamente contribuir para o fomento da indústria. Então, o que é que nós pensamos, o que é que nós devemos alterar de paradigma para que a indústria mineira se desenvolva? Uma primeira questão é termos uma atenção muito particular às questões ligadas à sustentabilidade. A sustentabilidade, para o nosso caso, é extremamente importante, mesmo pelo facto de, infelizmente, a nossa atividade mineira cria, de facto, algumas alterações ao meio ambiente e que, se não a fizermos de forma muito conveniente, podemos ter no futuro problemas graves. Feliz ou infelizmente, nós temos apenas um mundo e um planeta, ou um planeta e um mundo, em que todas as espécies, animal, vegetal, etc., temos que coabitar e de forma duradoura. Daí que, de facto, consideramos extremamente importante tratarmos convenientemente da sustentabilidade, no sentido de a vida continuar, mesmo depois do esgotamento das reservas minerais. Outro aspecto que é extremamente importante para o fomento da indústria, no nosso caso, também elegemos a inovação e a colaboração. Hoje o mundo anda muito depressa, as alterações são permanentes e são globais, daí que a inovação é extremamente importante também. E a colaboração, no nosso ponto de vista, nos permite encurtar caminhos no sentido de os nossos objetivos, as nossas metas serem ultrapassadas mais depressa. Agora, pondo as questões tal como as cometi agora, que são questões globais, eu gostaria de passar já a uma realidade mais objetiva, nossa, de Angola, na medida em que os fatores condicionantes e as alterações necessárias de realizar para o fomento da indústria são, de certa forma, globais, e eu agora quero passar a referir ao que estamos efetivamente a fazer e particularizando já as questões ligadas a Angola, né? Portanto, o que é que devemos fazer para que a nossa indústria funcione efetivamente? Tivemos a fazer referência que as questões de limitações de infraestruturas constituem, de facto, problemas que precisam de ser resolvidos. Nós, no slide anterior, propositadamente, tivemos a fazer aí referência relativamente à colaboração e às sinergias. Temos aí o mapa de Angola, onde fazemos referência a um exemplo muito simples, que é o corredor do Lobito, né? Já tivemos a ver qual é a importância da infraestrutura, nomeadamente o transporte, para que a indústria possa desenvolver-se. Mesmo para o nosso caso particular, de Angola, nós temos as minas localizadas mais no leste do país e no nordeste, e a distância do litoral é de superior a 1000 quilómetros. E, paralelamente a isto, mais adiante, temos outros países, como a Zâmbia, temos a República do Congo, com também a premente necessidade de utilização de meios de logística, de transportes, etc. E nós perguntamos por que não partilhar este corredor do Lobito no sentido de servir a todos os países e facilitar a vida a todos, reduzindo os custos de produção, etc, etc. Outro exemplo de limitações que precisamos resolver para a nossa indústria são as questões ligadas à energia elétrica. Nós, em Angola, felizmente, temos condições naturais ótimas para resolver o problema da energia elétrica. Felizmente, neste momento, nós não temos
déficit de produção de energia elétrica, temos sim déficit de transporte de energia elétrica para os centros de consumo. E nessa esteira, felizmente, temos já o nosso sistema energético a nível do país a ser todo interligado, né? As grandes centrais de energia se encontram na zona centro-norte. A zona norte do país já está toda eletrificada. Neste momento decorrem trabalhos de eletrificação do sul do país e também existem programas bem concretos para a eletrificação do leste do país, tornando assim o país, Angola, com um único sistema de produção e de distribuição de energia. Por outro lado, nós sabemos o que se passa aqui na África do Sul, as dificuldades que existem com a energia elétrica, os prejuízos avultados que são causados diariamente por dificuldades de energia. Quem sabe possamos partilhar este bem que Angola tem para usufruto e benefício de todos os países, né? Portanto, eu apenas me vou referir a esses dois aspectos, energia e logística, muito particularmente as questões de transporte. As questões de tecnologia também, tecnologia extremamente importante, estamos a utilizá-la no sentido de podermos avançar mais depressa com a indústria de mineração. A tecnologia muda todos os dias. Se estivermos conectados com o mundo e com boas parcerias, esses assuntos serão resolvidos com certeza muito mais simples. Por outro lado, as questões ligadas à sustentabilidade também, né? Sustentabilidade, conforme já referi, estamos mesmo perante apenas um planeta, apenas o mundo. As minas normalmente existem em zonas inóspitas, onde os níveis de desenvolvimento são, de facto, bastante limitados. Nós precisamos de fazer com que as minas contribuam de forma muito positiva para o desenvolvimento econômico e social, não só das comunidades ao redor, mas naturalmente para o país e para o universo. Daí que precisamos de ter uma mineração responsável, sistematizada, no sentido de salvaguardar este bem comum que é o planeta, né? Para finalizar, relativamente ao nosso foco, aos nossos pilares para o fomento da indústria, também quero fazer referência à liderança, né? Liderança responsável, liderança forte, que tenham como objetivo efetivamente resolver os problemas reais da população, da indústria, fazendo com que a vida continue, mesmo depois do esgotamento das reservas. Portanto, estas são as questões que eu acho importante partilhar com os senhores, né, relativamente aos pontos essenciais a ter em consideração para o fomento da indústria, pelo que não temos outra opção senão perseguir estes aspectos que eu acabei de referir. Tanto práticas sustentáveis na mineração, né, proceder à diversidade e à inclusão, porque a indústria mineira tem que ter como objetivo multiplicar a atividade econômica e social onde ela está a ocorrer. Os projetos mineiros têm, por natureza, uma necessidade grande de bens e serviços que têm que ser implementados. Aí onde não há oficinas, onde não há escolas, onde não há, enfim, todo tipo de serviços. É importante que as empresas mineiras possam alavancar a existência desses tipos de serviços, né? A inovação, já estive a referir que tem que ser uma inovação adaptativa, que o mundo anda muito depressa, conforme disse já atrás, e precisamos de permanente atualização, e as parcerias são um fator muito importante.
Hoje mesmo nós tivemos, no Dia de Angola, a assinar um protocolo, um memorando com a DBIAS, né? E o nosso objetivo é tão somente encurtar caminhos para tornar Angola efetivamente num grande país de mineração, muito particularmente sobre os diamantes. Portanto, a DBIAS tem passado, tem conhecimento, por que não nós, com ela, ombro a ombro, aproveitarmos, explorar melhor esse conhecimento, essa capacidade que ela tem, no sentido de andarmos mais depressa. Portanto, para nós é extremamente importante. E, para terminar, relativamente às ações a ter em conta para o fomento da indústria, eu gostaria de referir as questões ligadas ao empoderamento da comunidade, né? Não faz sentido, efetivamente, nós desenvolvermos um projeto industrial se não trouxermos conosco todas as entidades, as forças vivas que se encontram ao redor e próximo desses projetos. Portanto, o empoderamento, fazer com que as pessoas criem riqueza, que vivam bem, é naturalmente o fator que vai provocar a estabilidade econômica, a estabilidade política, a estabilidade social. Portanto, para nós é um fator também extremamente importante. Para finalizar, eu gostaria de fazer-lhes também um caso de estudo, um caso prático que aconteceu conosco em Angola, né, relativamente a como pensamos fazer para que os projetos mineiros andem mais depressa. Nós, há 2 meses atrás, inauguramos um projeto que, pela sua dimensão, consideramos mesmo um projeto mineiro de escala mundial, né? Na medida em que, pela sua configuração, pelas suas reservas, pelo seu valor, etc., nós temos como dados que, em termos de valor presente, esta mina pode estar avaliada não menos em 60 mil milhões de dólares, né, que conseguimos implementá-la há 2 meses atrás, concretamente em finais de novembro, e ela foi estruturada neste ambiente de adversidades que acabei de referir, né. Primeiro, os problemas ligados ao financiamento. Portanto, a nossa indústria demanda financiamentos avultados, muito grandes. Para este caso desta mina do Luela que eu lhe estou a referir, os investimentos foram de pouco mais de 600 milhões de dólares e demandava efetivamente recursos extraordinários. E nós não tínhamos esse dinheiro, né? Não tínhamos esse dinheiro. Infelizmente, nos nossos países ainda temos dificuldades com o próprio sistema bancário na facilitação dos financiamentos, em conceder financiamentos, etc. E nós tivemos que optar por caminhos que permitissem resolver o problema. E, para a fase inicial deste projeto, de prospecção, etc., conseguimos efetivamente obter um financiamento correspondente a 30% da demanda, que foi através da Sociedade Mineira do Catoca. Todo o resto, os outros 70%, foram de autofinanciamento, mesmo numa fase em que era necessário ainda realizar atividades de prospecção para aferir definitivamente as reservas, etc., nós conseguimos juntar a fase de prospecção com produção, produzindo, né, autoproduzindo e vendendo, e criar então os recursos financeiros para que nós pudéssemos levar esse projeto a bom porto. Portanto, quebramos um bocado o paradigma de que precisamos primeiro de dinheiro para fazer tudo. Mais uma vez, a colaboração, a parceria, né, ombreando com outras empresas, nós podemos andar muito mais depressa, né?
Portanto, basicamente, e para finalizar, o que eu lhes queria referir é que, terminando mesmo, o fomento da indústria mineira só pode ocorrer com uma coesão forte entre nós, né? Entre operadores, entre empresas, entre países, né? Uma forte coesão entre nós e com parcerias, né? Com parcerias fortes. Outro aspecto muito importante, podemos dizer que é o próprio desenvolvimento humano, que precisamos de promover o desenvolvimento humano no sentido de a indústria poder prevalecer e poder ser desenvolvida. Sem homens não podemos fazer efetivamente nada. E é o aspecto ligado à sustentabilidade que eu queria mais uma vez enfatizar aqui. Terceiro, para nós da indústria mineira, que não renovamos recursos naturais, que depois de explorados esgotam mesmo, esta é a tendência, nós precisamos de deixar um legado, né? E este legado é fazer com que haja harmonia, haja vida, haja desenvolvimento, haja riqueza naquele período pós-mineração, né? Portanto, era a última mensagem que eu gostaria de passar aos senhores e desejar um bom Indaba. Muito obrigado, meus senhores.